longo dos últimos vídeos eu tenho falado muito sobre a importância de desenvolvermos agilidade emocional. Uma das coisas que vai fazer com que a gente tenha um desempenho melhor e a gente viva com mais tranquilidade é quando a gente conseguir separar o que é uma ansiedade natural, aquela que todos nós sentimos, que não deixa de ser uma energia à nossa disposição para que a gente possa executar as nossas ações, daquela ansiedade que está exagerada, que vai poder até ser diagnosticada de repente como um transtorno de ansiedade e vai carecer de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Uma das coisas que a gente vai poder utilizar para fazer a diferença entre uma manifestação natural esperada de qualquer pessoa e um sintoma mais importante é quando ela for desproporcional entre a causa e sua manifestação, né? Muitas vezes a gente conhece mais ou menos o nosso jeito de reagir a uma determinada situação. Quando a gente percebe que a gente está reagindo com muito mais ênfase, com muito mais intensidade, quando o nosso nível de paciência está muito diminuído, quando a gente está com dificuldade para dormir, por exemplo, isso vai ser um indicador de que existe alguma coisa que está desproporcional. Outra coisa que a gente vai entender é que, assim, nem todas as vezes em que a gente ficar muito mobilizado, muito ansioso e até mesmo com sensação de angústia, isso necessariamente é um sintoma de um adoecimento. Existem situações que são graves, que são importantes, que são desconfortáveis e que vão gerar na gente um certo desconforto. O que vai ser o processo natural? É que depois de algum tempo, essa sensação ela vai diminuir e eu vou voltar ao meu funcionamento normal. É sempre bom lembrar também que diante de novidades nós tendemos a ficar mais ansiosos. Você vai fazer uma apresentação importante no trabalho, você vai começar o trabalho num novo setor, por exemplo, é natural que a gente fique tentando se antecipar, que a gente fique tentando pensar sobre isso. O que a gente vai ter cuidado? De não fazer isso de modo excessivo. Por quê? Porque mesmo que a gente pense sobre uma situação e mesmo que a gente planeje, por exemplo, uma apresentação, a gente não tem controle sobre todos os eventos que podem acontecer. Quando a gente tenta adivinhar aquilo que vai acontecer, a gente vai gerar uma ansiedade exagerada, desproporcional e que vai fazer com que a gente comece a imaginar não aquilo que vai dar certo, mas a tudo aquilo que pode dar errado na nossa apresentação e nós tendemos a ficar com medo e vamos tentar evitar o máximo possível essa situação, essa possibilidade, né, de lidar com a situação concreta. E é bom lembrar sempre que é a situação concreta aquela que vai dar a medida da nossa saúde mental. Por quê? Porque quando a gente enfrenta a situação, a gente tem o alívio, a gente tem a resolução da situação. Então, o que a gente vai prestar atenção? Quando a gente estiver com uma sensação completamente desproporcional, como eu falei há pouco, àquilo que a gente precisa enfrentar. Quando a gente percebe que a gente não está dando conta de lidar com isso, aí sim é o momento para a gente procurar ajuda. No mais, a gente sempre lembra que é muito importante que a gente trabalhe com a prevenção. Esse vai ser o aspecto determinante para a obtenção da nossa saúde mental. E uma das grandes formas de a gente se prevenir e tratar a nossa ansiedade dentro de uma canalização adequada é a realização de atividades físicas, de um esporte, de alguma coisa que seja interessante, que seja envolvente e também que seja prazerosa.